Olá, eu sou a professora Giancarla Bombonato e hoje o nosso encontro é para falar sobre redação. Legal! O que a gente vai falar hoje é sobre algumas partes importantes da redação. Claro, para você poder acompanhar a nossa aula, é importante que você tenha em mãos o nosso livro, Teoria e Texto. Então vamos acompanhando aqui. O livro ele foi feito especificamente para que você consiga ter uma autonomia na produção de um texto e realmente faça um estudo bem direcionado e produtivo em relação a fazer um bom texto, que consiga uma boa nota, que consiga uma aprovação legal. Então, a nossa aula hoje é para falar de uma parte bem interessante, que nós vamos chamar de as modalidades de texto. Então, aqui, para você poder acompanhar, nós temos a página 22. Na página 22, você tem assim, as modalidades de texto. Então, o que significa isso? Quando a gente trabalha com produção de texto, lógico que nós temos que entender que existem várias modalidades de texto, tá? Então, nós não temos apenas uma, nós temos várias. Eu vou destacar aqui aquelas que são as três que norteiam toda a nossa produção textual. Então, nós temos aqui, ó, a narração, temos também a descrição e, claro, temos a dissertação. Então, aqui nessa parte, neste capítulo, nós vamos falar um pouco sobre dissertação, um pouco mais, mas temos também entender o que é cada uma delas, tá? Então, quando eu falo em modalidades de texto, eu estou falando em formas de você construir o seu texto. Por exemplo, como é que eu sei que uma dissertação é uma dissertação? Como é que eu sei que uma descrição é uma descrição e uma narração é uma narração? Então, existem características que são comuns a todas elas. Então, quando se fala em modalidades do texto, nós estamos falando em como você vai construir o seu texto. Então, nós estamos na página 22 e aqui você tem apenas uma explicação bem importante em relação a como são as modalidades de texto. Vamos lá. A narração, que você vai ter praticamente uma história a ser contada. A descrição, que é uma parte de caracterização. E a dissertação é falar sobre. Então, vamos começar primeiro com a narração, tá? Por que com ela? Claro, nós vamos encontrar concursos com narração especificamente. É bem difícil você encontrar algum curso em que ele peça para você fazer um texto narrativo. Não é tão comum assim, é um pouquinho mais difícil. O que vai acontecer? Às vezes, você pode encontrar, por exemplo, textos em que a narração aparece em algum momento. Então, por exemplo, por que eu tenho que saber o que é uma narração? Você sabe que nós temos vários tipos de textos. Muitas vezes a proposta, ela trabalha, por exemplo, com algum tipo de fato histórico. Então, na própria proposta, ela pede que você fale sobre um fato histórico. Como é que você faz isso? Pode fazer uma narração desse fato histórico. Mostrar como é esse fato que aconteceu. E, claro, tem que saber narrar os acontecimentos para que a história tenha uma lógica, uma sequência e você apenas fale o que é mais importante. Outra coisa, nós temos um tipo de texto que é mais texto específico, que nós chamamos de estudo de caso. O que é o estudo de caso? O estudo de caso é assim, você tem lá um caso hipotético, que geralmente ele vem contado em forma de uma história. Então, esse caso hipotético, você vai ter ali uma história que foi narrada, alguém fez alguma coisa, cometeu um crime, ou fez algo que não é lícito. Então, você tem um estudo de caso. E ele é feito por meio de uma narração. Por isso é importante saber o que é uma narração, o que é um texto narrativo. Porque às vezes você vai ter propostas que têm isso como referência. E muitas vezes, na própria dissertação que você vai escrever, você pode colocar algum elemento, algum trecho narrativo. Isso pode acontecer. Por quê? Em alguns momentos você vai perceber que você pode misturar as três modalidades e não colocar apenas uma delas. Pode fazer essa mistura. Então, a narração trabalha muito com essa lógica de ter um fato histórico, de ter sequência lógica. Por isso, o que é mais importante numa narração? O que é essencial que haja sempre uma sequência lógica. Essa sequência lógica, ela precisa obrigatoriamente estar bem fundamentada. Então, quando eu trabalho com a narração,
tudo que você vai construindo num texto tem que ter uma sequência bem organizada para que o leitor entenda o que você está falando, tá? Na narração, geralmente, o que você vai encontrar que é muito comum? Aí nós temos aqui no nosso material uma explicação mais aprofundada só da narração mesmo, tá? Lá na página 24, nós começamos com um texto. Você tem um texto aqui de referência que é a cartomante. Vale a pena depois ler um pouquinho, tá? Vale a pena você ler o texto e perceber como isso acontece, como os fatos são narrados, tá? Você começa, tem alguns diálogos, então você tem partes em que você percebe que são ações sendo executadas. Por exemplo, nós temos aqui um trecho na página 24 mesmo. Camilo inclinou-se para beber uma a uma as palavras. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria nem a um nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Não obstante, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava, da beleza de Rita. Camilo estava deslumbrado. A cartomante acabou, recolheu as cartas e fechou-as na gaveta. Então veja que nós temos uma sequência lógica de fatos. Isso é narração. Outra coisa importante, além disso, lá na página 25, você vai perceber algumas características importantes da narração. Quais são elas? Aqui você tem o narrador, tá? Então você vai encontrar aqui no texto narrativo o narrador. Quem é o narrador? Aquele que conta a história, aquela pessoa que conduz o leitor. Depois temos personagens. As personagens são aquelas que fazem as ações, que executam as ações, tá? Então, sempre é alguém que faz alguma coisa. E também temos espaço e tempo. Por que isso? O espaço tem que haver um lugar onde acontecem os fatos. E o tempo tem que ter uma cronologia, que é a ordem cronológica dos fatos. Então, tudo isso daqui é importante que apareça numa narração para que você tenha um texto marcadamente narrativo. Às vezes, por exemplo, numa dissertação, você está fazendo um texto e você quer dar um exemplo. E o exemplo é um fato ocorrido. Então, você vai ter que usar um pouquinho da narração, um pouquinho de elementos narrativos, para mostrar o que aconteceu, para usar um fato como um exemplo. Então, se você narrar muita coisa numa dissertação, fica pesado o seu texto. O ideal é que você faça isso de uma forma sintética. Então, tem que ter esse cuidado com a narração, tá? Aí você tem aqui nessa página 24 e 25 uma explicação bem legal sobre isso. O que é a narração, para que ela serve, como ela aparece, como ela se organiza. Depois, na página 26, nós temos a descrição. Tá, o que é a descrição? Posso ter um texto marcadamente descritivo? Posso. Mas, geralmente, a descrição, ela não aparece só como um texto inteiro. Ela aparece em partes do texto. Por exemplo, quando você descreve algo, você vai apenas mostrar uma característica. E a descrição, ela pode ser tanto subjetiva quanto objetiva. O que acontece? Na descrição, você vai ter uma caracterização. Ah, isso é importante. Então, você vai ter uma caracterização. O que isso significa? Significa que a descrição ela vai ser marcada por algumas classes de palavras bem interessantes. Uma delas é o emprego dos adjetivos. Geralmente você acaba usando os adjetivos para descrever alguém, ou uma cena, ou um fato. E eu posso usar a descrição, por exemplo, para usar um texto dissertativo? Posso. Você pode descrever uma situação, descrever um acontecimento, você pode caracterizar um fato, e isso você faz por meio de adjetivos. Então, você tem uma descrição, sim. Portanto, eu posso usar elementos descritivos num texto dissertativo. Claro, para eu saber usar tanto a narração quanto a descrição, o que eu preciso? Entender cada um deles, saber como usar cada um deles para fazer isso de forma adequada. Então, na página 27, você tem ali um exemplo de como pode ser uma descrição marcada pela subjetividade. Me acompanhe. A subjetividade está mais ligada a explicações conceituais. Vamos ver um exemplo aqui do que seria essa subjetividade. Minha tristeza era relacionada à perda dos meus genitores. Um sentimento de desolação e abandono repleto de lembranças furtivas povoavam a minha mente. Eu era todo decepção, aquela decepção teimosa
que não nos abandona e que preenche cada segundo do dia, como se a única esperança da vida estivesse apagada por frustrações e incertezas. Então, na subjetividade, você pode perceber aqui que a descrição ela é muito marcada para partes emocionais. Você descreve o sentimento que você tem em relação a algo, a sensação em relação a alguma coisa. Isso é muito marcado na parte subjetiva. Então, você vai estar muito ligado a essa parte muito mais pessoal, muito particular. Isso é bom eu usar, por exemplo, numa dissertação, prova de concurso? Não é muito positivo. Aí nós temos a descrição de caráter objetivo. Então, veja, temos a descrição com a subjetividade, que é essa que você tem que saber que existe para saber não usar. Credo, mas como assim? Eu tenho que saber que existe para não usar isso mesmo? Porque às vezes a gente usa algumas coisas numa redação, a gente nem sabe que está errado fazer isso, porque desconhece o fato. Então, o que você tem que saber? Você tem que entender o que é uma descrição subjetiva para saber que você não pode usar isso num texto dissertativo, por exemplo. A ideia da subjetividade é marcar muito o caráter muito pessoal, muito particular. Isso não é bem visto num texto para concursos. Porque a ideia do texto para concurso é que ele seja muito neutro. Ele seja assim, um texto que não vá tendenciar muito para o lado particular. Então, por isso é importante saber o que é subjetividade, para não usar isso no texto. Agora, outro lado da história, que a gente vai falar da objetividade, aí sim, esse você pode fazer uso. Se você percebe que dá certo, pode fazer sim. Por exemplo, vamos agora para uma descrição objetiva. Mariana tinha a pele morena, de tom bronzeado das praias cearenses. Seus longos cabelos ondulados eram castanhos em seu comprimento. As pontas, devido aos constantes banhos de mar, eram douradas, queimadas do sol litorâneo. Seu sorriso era radiante como o brilho das pérolas, e seus olhos eram escuros como o céu noturno, mas com um brilho que só as estrelas têm. Então veja só, quando você faz o uso da objetividade, você deixa isso muito pautado. É assim, assim, assim. Isso é uma parte mais detalhada. Nesse caso, você não vai tendenciar a opinião, o caráter particular. Quando você é objetivo, você pega características que são neutras, que podem ser usadas de uma forma genérica. Então, numa redação para concurso, claro, se você for fazer uma descrição, sempre opte pela descrição objetiva. É essa daqui que tem que ser usada. Às vezes você precisa fazer uso disso sim, não é sempre, mas às vezes precisa. O que não pode é usar da subjetividade, marcar um tom muito pessoal, muito particular, a menos que a banca peça isso na proposta. Por exemplo, pode ser que você tenha uma prova específica, pensando em uma prova de um concurso diferente, o processo seletivo para uma universidade, um Enem, ou uma faculdade específica, um vestibular, que a própria proposta peça que você faça um texto narrativo ou exija que você marque uma subjetividade. Então, se a proposta pedir que você faça isso, legal, faça sem medo. Caso contrário, evite fazer isso, porque sempre entre subjetividade e objetividade, sempre escolha aqui, ó, ser objetivo, tá? Que só se você perceber que a proposta exija. Você percebeu que no comando da proposta isso é uma coisa importante, que tem que aparecer e que a banca disse que tem que ter. Aí você coloca. Caso contrário, prefira não usar, tá? Mas pode usar isso de uma forma genérica, usando, claro, a parte da objetividade. Beleza. Agora chegamos à parte mais importante, que é a dissertação. Por que a mais importante? Por que eu digo a mais importante? De 100% das propostas de redação, 99,9% vai pedir para que você elabore um texto dissertativo. Não tem jeito. Isso vale para concurso público, para Enem, para ENAD, para provas de vestibular, para tudo. As 99,9% das provas que trabalham com processos seletivos, e entenda, processo seletivo com qualquer prova que vá selecionar alguém para alguma coisa. Não importa se é concurso, vestibular, qualquer coisa. Então, sempre a preferência é por um texto dissertativo. Sempre. Tá, e o que é dissertar? Dissertar sempre é falar sobre alguma coisa, tá? Você vai falar sobre algo. Então, você tem um assunto, o assunto vai ser a base do seu texto,
E é a partir desse assunto aqui, a partir do assunto, que você vai tecer os seus comentários. Então, a partir do assunto, você pode trazer o seguinte: eu posso trazer informações e posso também trazer o quê? Argumentos em forma de opinião. Então, eu posso apresentar num texto dissertativo, a partir de um assunto, informações ou uma argumentação. O seu cuidado é sempre entender o comando da questão, mas a base de todos os processos seletivos, praticamente quase todos, é trabalhar com textos dissertativos. Aí aqui, na página 28, nós começamos com a parte da dissertação. Geralmente, a gente fala o seguinte: a dissertação exige que você tenha um posicionamento. Mas pense da seguinte maneira: ter um posicionamento nem sempre é ter uma opinião sobre aquele assunto. Por que eu digo isso? Então, claro, eu posso ter uma opinião bem escancarada e eu marco isso por meio do meu posicionamento, ou, quando eu falo em posicionamento, eu estou falando em seletividade. Por exemplo, eu não posso pegar um assunto e escrever tudo sobre ele numa dissertação. Não tem como. Você, por exemplo, vai falar sobre violência urbana. Não tem como eu colocar tudo que eu saiba naquele texto. Então, você vai ter que fazer o quê? Escolher o que é mais coerente e o que você considera melhor para colocar no seu texto. Isso nós chamamos de seletividade de informações. Então, você tem que saber o que é que eu vou selecionar para colocar no meu texto. Aí, isso marca o seu posicionamento. Por quê? Você escolheu alguns tópicos para serem abordados ali no seu texto. Não vai colocar tudo que você sabe sobre. Por isso, tem que ter isso muito claro. Eu posso sim ter um posicionamento por meio de uma opinião escancarada, a favor ou contra, bem ou bom ou mal, mas também por meio da minha seletividade. Quando você seleciona informações, você vai marcar o que é que você escolheu de mais importante, mais relevante. Por isso, uma dissertação, a base é falar sobre algo, porque há um assunto a ser falado, e desse assunto, você vai sim ter que ter um posicionamento, tá? Bom, o que eu posso falar mais sobre a dissertação, que a gente tem que sempre ter isso muito claro? Aqui na página 29, nós vamos começar com as partes da dissertação. Ai, mas eu já sei disso. Mas tem que ter isso muito claro. Por quê? Quando nós temos uma dissertação, o seu corretor, por exemplo, ele vai buscar no seu texto, ele vai querer encontrar isso, tá? Não é opção sua. Ai, será que eu faço isso? Será que eu faço uma introdução? Veja bem, vamos pensar na teoria básica, tá? A teoria da dissertação sempre é partes dela. Eu tenho que ter uma introdução, depois tenho que ter o meu desenvolvimento, e tenho a minha conclusão. Beleza. Então, eu tenho tudo isso e essa divisão aqui não é uma opção, por exemplo. Isso aqui já é uma padrão, é uma padronização para que você consiga definir o que é uma dissertação. Por exemplo, numa narração, eu não tenho isso daqui marcado. A narração ela é marcada pela sequência de fatos. A descrição é pela caracterização. E a dissertação, para que um texto, pense assim, para que um texto seja dissertativo, ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, não é opção de quem vai escrever, é opção de quem vai ler o texto. O seu corretor, ele vai buscar no seu texto o que é a introdução, vai buscar o que é o desenvolvimento e vai buscar a conclusão. É fato isso. Na correção, ele vai buscar. Se o comando fala assim, escreva um texto dissertativo sobre. Então, o corretor ele vai buscar no seu texto qual é a introdução e as outras partes. Então, você não pode... não vou colocar. O que é uma introdução? Então, nós temos aqui, duas informações importantes. Na introdução, o ideal é que você deixe muito claro. Você vai fazer uma apresentação do assunto. Você tem que apresentar o assunto ao seu corretor. E se você conseguir fazer isso, às vezes
Dá para fazer de forma escancarada, às vezes não. Mas fazer o quê? Mostrar ao seu corretor qual é o objetivo do seu texto. Por exemplo, se é apenas discutir alguma coisa sobre o assunto, se é para mostrar algo importante sobre um assunto, se é para destacar causas e consequências. Então, sempre que você consegue, na introdução, deixar isso muito claro, o seu leitor ele já lê de forma direcionada. Ele sabe assim, bom, então, se na introdução o texto aponta que vai discutir as causas, qual é a lógica, a expectativa? Que o desenvolvimento mostre as causas. Então, você já direciona o leitor. O segredo de uma boa redação é você não deixar o seu corretor desviar para nenhum lugar. Ele tem que ler o que você quer que ele leia. Esse é o segredo. Então, quando você faz um texto em que o corretor ele vai direcionado, você vai quase pegando na mão dele para ele começar e terminar seu texto, você ganha muita nota por isso. Porque você conquistou o leitor. Essa conquista tem que acontecer. E isso é quando fica muito clara essa informação. Então, beleza. Na introdução, eu apresento o assunto e eu mostro o meu objetivo. Aí, no desenvolvimento, o que é que eu vou fazer no desenvolvimento? Aqui é o que você vai dar de explicações. Tá, mas explicações em relação a quê? As explicações são marcadamente em relação a esse objetivo proposto e ao assunto. Então, sempre um desenvolvimento, o que ele faz? Ele vai buscar na introdução a base dele. Portanto, se você escrever uma coisa na introdução e não continuar desenvolvimento, você vai ter um desvio de texto, desvio do próprio texto. Então, eu preciso marcar o quê? Na introdução, eu deixo isso muito claro e o desenvolvimento tem que ter explicações. Aqui é onde você ganha nota. Não tem jeito. Numa dissertação, aqui é o momento de você ganhar nota. Então, aqui tem que ter explicações. E eu ainda dou uma dica bem legal, que isso valoriza muito, é mais fácil. Vamos pensar no mais fácil? Numa prova, você estava numa prova. Você não pode ficar lá 3 horas, vamos lá, o que eu vou... Deixa eu pensar. Não, acho que não, acho que eu vou mudar. Não dá, tem que ser muito rápido. Então, uma forma de você fundamentar as suas explicações é o quê? Trazer exemplos. Nem sempre dá para colocar, mas quando você perceber que consegue exemplificar, fica muito bom. O seu corretor consegue ter uma noção muito clara do que você está dizendo, tá? Então, beleza, trouxe aqui. E o que é a conclusão? Muitos falam assim, nossa, mas a minha conclusão ficou muito repetitiva. Bingo, é isso mesmo, tá? A conclusão, ela é uma repetição, não repetição literal. Vamos pensar assim, a sua conclusão é uma reafirmação. Você tem que reafirmar. Tá, mas você vai reafirmar o quê? Você vai reafirmar o que você colocou tanto no desenvolvimento quanto na introdução. Então, você vai reafirmar o seu texto. Se você mostrou que o objetivo do texto era falar sobre as causas, você vai ter que falar sobre elas depois e reafirmá-las. Então, a conclusão é o momento de você fechar o texto, portanto, não há informações novas, simplesmente é o quê? Reafirmar o texto. O que pode acontecer, isso depende da proposta do assunto. Às vezes, você pode colocar algum tipo de solução, tá? Sempre não. A solução, ela pode aparecer, ó. Solução pode aparecer, tá? Mas não é obrigação. Então, eu posso fazer um texto dissertativo sem colocar uma solução? Pode. Às vezes, não tem solução. Às vezes, não tem como colocar uma solução. Então, nem sempre você pode fazer isso. Você só vai se preocupar em colocar uma solução em 2 momentos. Se a proposta exige que você coloque, então não tem como fugir disso. 2, se você percebe que o texto ele tem uma expectativa de solução, tá? Então isso também pode acontecer. Mas isso aqui é a parte básica de uma dissertação. Esse tipo de construção aqui você tem que manter. Claro, cada proposta é única, você tem que avaliar cada uma delas. Às vezes dá para fazer uma introdução mais extensa, outras vezes não. Às vezes você começa a introdução, já tem que direto começar já a discutir o assunto quando é muito extenso. Então, cada proposta tem um jeito.
mas essa organização aqui tem que aparecer. O texto ele tem que ter começo, meio e fim. Senão vai ficar um texto muito cansativo, um texto sem organização e o que vai prejudicar muito ele é a progressão textual. Então aqui nós temos uma explicação bem breve do que são as partes da dissertação, quais são elas, você tem lá, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na página 30, nós temos os tipos de dissertação. Quais são os tipos? Aí nós temos a dissertação, que nós vamos chamar de dissertação expositiva, aparece primeiro aqui, e a argumentativa. Então, você tem aqui, ó, exposição é boa, né? Dissertação expositiva e dissertação argumentativa. Como assim? Quando você tem uma expositiva, você vai apenas mostrar, expor fatos, trazer informações, basicamente, você vai só mostrar alguma coisa. Na argumentativa, você precisa fazer o quê? Dar opinião, posicionamento argumentativa. Você vai opinar, vai mostrar se isso é importante ou não, é positivo ou não, às vezes se é a favor ou contra. Então, você tem, às vezes, as duas. Posso encontrar num texto as duas ao mesmo tempo? Posso, pode sim. Ou, posso ter um comando bem genérico, às vezes a banca coloca assim para você, escreva um texto dissertativo sobre tal assunto. E não disse essa ou essa. Aí eu posso fazer uma mistura das duas? Posso, porque a banca não deixou isso muito claro. Então, tem que entender que tanto uma quanto a outra tem a mesma lógica. Tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Não tem como fugir disso. Aí, para você melhorar um pouquinho essa parte, durante todo o livro, nós temos uma seção que é a seção 2. A seção 2, ela fala especificamente sobre o texto dissertativo. Então, aqui, né, eu não vou explicar agora tudo isso, que você vai acompanhando pelo seu estudo, pelo livro mesmo. Mas aqui você vai ter todo um cuidado de explicar conceito de dissertação, como deve ser a organização, adequação de linguagem, clareza, coesão, tudo isso daqui, tá? Então, quando você trabalha com a dissertação, para você fazer um bom texto, você tem que entender as partes dele. E precisa, sim, ter uma direção entre mostrar ao leitor o que é a introdução, o que é o desenvolvimento e o que é a conclusão, tá? Outra coisa legal que você vai encontrar aqui, ó, tá na página, continuando essa mesma sequência aqui, na página 31, tá? Que é o que evitar. O que a gente tem que evitar no texto dissertativo, tá? Para você não colocar mesmo. Ó, vou acompanhando aqui com você que é bem rapidinho. O uso da primeira pessoa do singular. Você vai fazer uso disso a menos que a banca exija na proposta. Caso contrário, nunca coloque eu, na minha opinião, eu acho, eu penso, eu quero. Somente se a proposta exigir que você faça isso, senão, não use. Depois, evitar linguagem coloquial, gírias, expressões que são do dia a dia, porque o seu corretor pode não conhecer essa gíria e você pode dar um duplo sentido. Então, evite. Rasuras, lógico. Se você errar um texto, né, não tem muito o que fazer. Então, por exemplo, eu fui escrever a palavra exemplo e coloquei com Z. É horrível, né? Mas tudo bem. Fiz isso daqui. O que você vai fazer? Vai só riscar assim e escrever ao lado da maneira correta, tá? Claro, mas se eu fizer uma vez só, às vezes a banca nem considera e nem desconta nada. Agora também tiver 15 vezes no texto, aí lógico que vai ter problema. O ideal é evitar qualquer tipo de rasura, rabisco. Às vezes as bancas elas falam que pode ser marca de identificação. Então, quanto menos, o texto tem que estar mais limpinho possível, para evitar qualquer tipo de problema. Ideia senso comum. O que é ideia de senso comum? Quando aquelas ideias genéricas, sem explicação, pautadas no achismo, eu acho isso porque eu ouvi isso, porque alguém me disse isso. Aí você tem senso comum. Outra coisa, palavras muito rebuscadas, muito arcaicas. Ai, que lindo, eu conheço 3 palavras que são lindas, vou colocar no meu texto. Não. Faça o simples que dá certo. A banca espera que você faça um texto pontual, básico, atenda ao comando que foi dado e ponto final. Então, não precisa inventar muita coisa, não. Faça um texto limpo, fácil de ler, que a pessoa consiga começar e terminar sem precisar voltar ao texto, ler o parágrafo de novo. Quanto mais limpo o texto, melhor. Evite períodos muito longos. Então,
Por exemplo, quanto mais longo o período, mais pontuação ele vai ter que ter. Quanto mais curtinho, menos emprego de pontuação, então menos erros. Por isso é legal você usar períodos mais curtos, porque daí você deixa a leitura mais rápida também. Outra coisa, parágrafos desalinhados, por exemplo, tem que cuidar muito com isso. Você tem lá a margem aqui, ó. Então, se você começou aqui o primeiro parágrafo, tente começar todos os outros com a mesma distância, tá? Não começar um aqui, o outro começar aqui, daí o outro começar aqui, sabe? Fazer uma distância muito grande. Tente começar todos, ó, na mesma distância, para que você tenha uma sequência bem bonitinha aqui, ó. Visualmente ele fica muito bom. E outra, não faça assim parágrafos, um parágrafo de 3 linhas e outro de 11. Não, né? Tente mais ou menos ter o mesmo tamanho entre os parágrafos. 5, 6, 7 linhas, depende do número de linhas que você pode escrever. Então, também tem que cuidar um pouquinho com isso. A ideia dos parágrafos é ficarem todos bonitinhos. Separação silábica inadequada. Ah, tá. Então, é assim. Você está escrevendo o texto lá. Você viu lá que colocar assim, por exemplo, continuação, tá? Vamos supor que a palavra você tenha chegado até o final aqui e não caiba. O que você tem que fazer? Simplesmente faça aqui, ó. Chegou até a margem e continua aqui, tá? Cuidado com a separação em sílabas. Tem que aprender a separar em sílabas. Problema de acentuação, horrível, não pode errar. E ultrapassar as margens, né? Não deu tempo. Ai, não deu espaço ali, né? Nossa, cheguei aqui, ó. Ai, faltou só um Szinho. Não tem problema. Tem sim. Margem foi feita para ser respeitada, não para você ultrapassar a margem, tá? Então, é uma coisa que você tem que evitar. Legal? Aqui, então, nossa aula inicial, aqui, esse encontro é para que você entenda algumas partes que são gerais e que tem que ter num texto dissertativo, num texto narrativo e descritivo. E a dissertação se apropria um pouco das três, porque você pode ter no meio da sua dissertação narração e descrição também. O importante é fazer o quê? Praticar bastante. Legal? Até o próximo encontro.